falando assim: olha, pastor, estou muito feliz em ver a cara do membro, o rosto, a face. E hoje eu falo de cadeira, é verdade. Irmãos, a gente fica muito feliz de ver você aqui hoje. Nosso coração se alegra. Quando a gente vê que está faltando alguém, hoje está faltando o Tito, a família dele, que a filha dele está internada. Falei com eles ontem, falei com eles hoje. Estamos orando com ele. A gente sente falta. A gente sente falta. Eu queria que você abrisse a Bíblia do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Enquanto eu ministrar ao Senhor essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, a pastora Vânia vai estar ministrando ao Senhor no violão ali. Não é fundo musical, ela está ministrando. É um altar de fogo que está sendo ministrado. Glória sobre os céus. E a graça do Senhor veio sobre nós. Que eu preciso da graça de Deus para pregar, porque eu tenho que pregar para vocês. Amém? Vocês acharam? Lucas capítulo 15, verso 8 até o verso 10. Lucas capítulo 15, do verso 8 até o verso 10. Lucas 15. Glória a Deus. Eles me perdoem. Vamos ler a palavra do Senhor. Acharam? Todos? Diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Querido, esse capítulo 15 de Lucas é um capítulo muito rico. Jesus estava falando para fariseus, para pecadores, e quando ele viu aqueles fariseus criticando, zombando, fazendo julgamento do que ele falava, ele propõe 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. São 3 parábolas que falam de coisas perdidas e de grandes reencontros. Se fosse pregar sobre esse capítulo 15, mandavam umas 10 mensagens pelo menos, no mínimo, assim, falando por baixo, de tão rico esse capítulo. E eu queria atentar hoje sobre essa segunda parábola, a parábola da moeda perdida. Porque a primeira fala de uma ovelha que foi perdida fora e um pastor diligente que foi atrás. A terceira fala de 3 coisas: um filho perdido, um pai amoroso e um filho perdido dentro da casa. Mas nessa segunda parábola fala de algo valioso que foi perdido também dentro da casa. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Essa mulher perdeu 10% daquilo que ela tinha em mãos. Ela perdeu uma de 10 dracmas. E a dracma era similar ao denário romano. Ela tinha o valor de um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Seria quase que um dia de trabalho de um assalariado, de alguém que recebe um salário mínimo, um pouquinho melhor do que o nosso. E diz a palavra que ela perdeu essa dracma e ela tomou 3 atitudes. Ela acendeu a candeia, ela varreu a casa e ela procurou atentamente. Eu quero falar com vocês sobre algumas coisas aqui, mas antes que eu fale, eu queria que você, no seu coração, tomasse essas atitudes que essa mulher tomou. Ela acendeu a candeia, e hoje a candeia que nós temos chama-se Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. A Bíblia é lâmpada dos nossos pés, luz para o nosso caminho, ela que orienta, discerne, ela que tira o véu e que nos dá clareza daquilo que precisamos entender. E ela fala que varreu a casa. As casas naquela época eram casas muito fechadas, eram casas feitas de algumas alvenaria, outras de barro, outras na caverna. A gente não sabe que casa era essa casa, mas era uma casa escura, tanto que ela acendeu uma lâmpada, uma lamparina, uma candeia, e ela varreu. E havia sujeira, e sujeira numa casa ela tem de 2 formas: ou ela é algo externo, que entra para dentro, aquela poeira chata que você não consegue tampar e vedar a casa, ou ela é resto de alguma coisa
coisa, não são sujeiras na nossa casa que atrapalham ou que nos faz perder alguma coisa, mas essas sujeiras nos atrapalham a encontrar o que foi perdido. Palavras sussurradas de fora para dentro, palavras que são lançadas sobre o que você tem que fazer, como conduzir a sua vida, como conduzir o seu casamento, como conduzir a sua casa, a sua vida profissional, restos, problemas, pequenas sequelas daquilo que você enfrenta no dia a dia com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, daquilo que você enfrenta no trabalho. São pequenos problemas que o problema nunca acaba. Eu quero que você entenda algo. O que é ser muito grande, quer ser abençoado e quer romper? Você quer romper? Então aprenda, você vai lidar com o problema. Ninguém grande vive no mar de tranquilidade. Ser grande significa saber lidar com grandes problemas. Mas esses problemas não podem impedir de você ver e enxergar aquilo que precisa ser descoberto em você. Então, quando você perceber que a luz da palavra precisa estar sendo irradiada sobre você para tirar algo, para descobrir algo que você perdeu, não deixa a preocupação, não deixa os conselhos externos, não deixa as maldades da vida tamparem e obscurecerem a sua visão. E a terceira coisa, procure com atenção e diligência. Querido, as coisas mais importantes da nossa vida não são as grandes coisas, são as pequenas. Sabe, quando você perde aquele costume de fazer um café com a família porque está muito corrido, fazer um jantar com os filhos, ou com a sogra, com a mãe, porque os dias estão muito corridos, você está trabalhando demais, você está estudando demais, você está fazendo muita coisa, porque você quer alcançar grandes coisas. Eu quero dizer algo nessa noite, antes de começar a falar sobre algo que o Senhor me falou. São pequenas coisas que fazem a grande diferença em nossa vida. Procure com atenção, porque Deus vai falar com você hoje de coisas muito mais do que eu vou falar para você, mas talvez não sejam grandes coisas, são pequenas coisas que vão fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Amém. E a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite, que o Senhor falou comigo, eu orei essa manhã toda, chorei a manhã toda, a tarde toda aqui quando lavava essa igreja, ontem à noite, e o Senhor falava comigo algumas coisas que eu quero trazer ao seu coração. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que nós temos perdido nesses tempos, chama-se visão, chama-se sonho. O sonho, querido, é a linguagem do Espírito Santo de Deus. A visão, o pensamento abstrato, você vê aquilo que você não alcançou. É algo que você não pode perder, e isso, a perda dessa visão, a perda do sonho, tem matado ministérios, tem matado famílias, tem matado as pessoas. Porque o sonho é o que movimenta os nossos passos. E há um escritor famoso que diz o seguinte: que aquele que não é capaz de sonhar não merece viver. Porque a vida só tem sentido no seguinte aspecto: que você pode sonhar, planejar e realizar sonhos. E ainda que você não realize, ou realize apenas 10% dos seus sonhos, sonhe. Não perca, não deixe que a vida, os problemas, a luta, a tristeza e as situações marquem a sua capacidade de sonhar. O que faz o homem ser o homem que é, o que fez sermos quem nós somos hoje, foi porque um dia nós sonhamos. Se você nasceu, é porque o seu pai e sua mãe um dia sonharam em ter uma família, e veio você, vieram seus irmãos, e você está aqui hoje. Talvez você não tenha a família que você sonhou, mas você tem a família que Deus sonhou com você. Tudo começou com um projeto, começou com um sonho, que nós não podemos perder isso. Eva pecou porque um dia ela olhou para a árvore, que Deus falou que não era para ela comer, e ficou sonhando, imaginando como seria comer daquele fruto. E ela sonhou, concebeu e pecou. A mulher de Ló, às vezes você ouve e lê a história da mulher de Ló e acha muito drástica a punição que Deus deu àquela mulher. Olha, vocês vão sair de Sodoma, mas não olhem para trás. E quando aquela mulher olha para trás, ela é transformada numa estátua de sal. Parece terrível, algo tão pequeno, mas que aquela mulher morreu, teve aquele pecado tão terrível, aquela punição tão terrível, porque ela olhou para a cidade e ela cobiçou de novo aquilo que ela vivia lá, porque no seu íntimo ela sonhou com aquilo que ela não ia ter mais.
Isso eu quero dizer porque sonhos são importantes. Abraão, um dia Deus chega para ele e fala assim: Abraão, eu quero te dizer que você vai ser pai de uma grande nação. Abraão estava com quase 90 anos, Sara também, e a Bíblia diz que eles riram, e há uma versão coreana que fala que eles riram tanto, que eles deram dor de barriga, de tanto rir do anjo que falou que eles riam do filho. Eles não criam na promessa, porque era difícil entender isso. Eles não conseguiam ver, a maioria de nós, queridos, só consegue ver e perceber e acreditar naquilo que você consegue palpar, naquilo que você consegue perceber. E há algo que nós precisamos entender, chamado pensamento abstrato, imaginação, sonhar, se ver na bênção, se ver com aquilo que você quer, se ver realizando aquele projeto. Aí Deus deu uma estratégia e falou assim: peraí, você não acredita não? Eu vou te ensinar como é que é. Deixa eu te explicar como é que vai ser. E ele pegou Abraão e falou assim: Abraão, você está na sua tenda, faz o seguinte, sai da tenda, olha para o céu. Ele olhou para o céu e falou assim: e aí, Senhor, o que é para eu fazer? Quantas estrelas? E ele começou a contar. Eu acho que ele perdia a conta e falava assim: Senhor, eu perdi a conta, conta de novo. E ele começava a contar, está vendo? Assim vai ser a sua descendência, assim vai ser a nação que vai descender de ti. Deus usou uma estratégia para que ele pudesse ver e alcançar a grandiosidade daquilo que ele tinha. Que ele entenda que ver é possuir, pensar, planejar e ter uma visão de onde você quer chegar é possuir e alcançar. Quando Ló se separa de Abraão, Deus não fala para Abraão: anda nessa terra que eu vou te dar. Ele fala assim: olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o fundo, olha para frente. Tudo que você vê, eu vou te entregar. Tudo que você conseguir alcançar com os olhos, eu vou te entregar. O Senhor está falando para você nessa noite, querido: tudo que você alcançar com os seus olhos, entregar para Ele, com o sonho dele, o Senhor vai entregar para você. O Senhor quer restaurar nessa noite sonhos perdidos. O Senhor quer restaurar nessa noite, querido, sonhos que morreram. Sabe aquele filho que você queria que estivesse na casa do Senhor? Aquela filha, o seu pai, a sua mãe, eu não sei quem. Querido, pare de entregar aquilo que você não alcançou para o diabo. Eu quero te falar nessa noite: volte a sonhar, volte a vê-lo e a vê-la na casa do Senhor, volte a vê-lo restaurada. Prepare o ambiente, prepare a festa, prepare aquilo que você não recebeu como se tivesse recebido. Deus não quer que você perca aquele sonho e a capacidade de sonhar e de caminhar em fé, porque o meu justo viverá pela fé. É pela fé que nós caminhamos, é pela fé que nós andamos, é pela fé que nós descemos. Em Isaías capítulo 32, verso 8 diz assim: porque o novo projeta coisas novas. Jó capítulo 22, verso 28, o Senhor fala assim: olha, se você determinar alguma coisa, seja firme. Se você planejar alguma coisa, algumas versões que falam assim: determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz do Senhor vai brilhar sobre você. Querido, o que o Senhor quer trazer nessa noite em primeira instância é restaurar em você a capacidade de ver com os olhos da fé, a capacidade de enxergar aquilo que você não consegue enxergar, é ver além das circunstâncias. E o Espírito Santo falava comigo que há vidas aqui que perderam essa capacidade, perderam a esperança, perderam a graça, e não conseguem enxergar, mas Senhor, está tão difícil, está tão distante. Eu quero te falar nessa noite, ainda que dure um dia, um mês, um ano, 2, 3, 10, aquilo que o Senhor falou para você, aquilo que é teu sonho, que o Senhor confirmou com você, Ele vai entregar nas tuas mãos, Ele vai entregar aos teus pés. Somente não desista de sonhar e de visualizar aquilo que o Senhor te prometeu, porque o Senhor vai entregar, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do olho para que se arrependa, mas é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensarmos. Saia do lugar, irmãos, que pede sua visão. Faça como Abraão, saia da tenda, saia daquele local que tem impedido você de ver a bênção do Senhor, de ver a vitória, de ver a glória do Senhor na sua vida. Saia de onde Ele pica a tua visão. Segunda coisa que Deus quer restaurar nessa noite, querido,
que eu acho interessante na vida dessas pessoas e que Deus traz ao nosso coração através dessas parábolas, é que em todas elas, quando eles encontraram o que havia perdido, houve festa. Quando essa mulher encontra a dracma perdida, encontra aquilo que era valioso, o Senhor fala para ela assim: olha, nos conta, né? Que ela chamou as amigas, que ela chamou as vizinhas e fez uma festa. Eu quero dizer que Deus é um Deus que ama relacionamentos. Quando Deus criou o mundo e criou Adão, criou Eva e se relacionava com os dois. Ele tinha contato, ele vivia dioturnamente com os dois. E a história, a Bíblia Sagrada, é uma história de amor, é uma história de relacionamento, de um Deus que se afastou pelo pecado do homem no homem, e de todo o esforço do Senhor para restaurar essa comunhão, que foi restaurada com a morte do Senhor na cruz do Calvário, por mim e por você. Quando o Senhor fala que a igreja é a noiva, o Senhor Jesus é o noivo. E no Apocalipse, o noivo vai se encontrar com a noiva, o Senhor vai arrebatar a sua igreja, nós vamos encontrar com o Senhor dos ares, porque o Senhor ama relacionamento. A Bíblia é um livro que fala de relacionamentos, querido. E estamos vivendo tempos em que os relacionamentos estão sendo solapados, as amizades estão sendo minadas, o valor do amor está sendo esquecido. São tantas as decepções, são tantas as lutas, são tantas as tribulações que passamos com amigos e falsos amigos, decepções, que muitos têm desistido de ter amizades, muitos têm desistido de confiar. O coração está ferido, o coração está arrebentado. Mas eu quero falar para você, querido, o Senhor vai sarar o seu coração nessa noite. E é o Senhor que vai trazer amigos verdadeiros para estar com você. É o Senhor que vai trazer pessoas para estar com você, porque, queridos, nós precisamos ter pessoas ao nosso lado. Sozinhos nós não vamos vencer. Agora aprenda: há amigos e há vizinhos. Amigos são pessoas que realmente estão com você, que lutam com você, que batalham com você, e que, independente da distância, se moram perto ou não, eles estão ao seu lado. Vizinho é aquela pessoa que está perto. Se você mudar, não vai ser seu vizinho mais, você vai encontrar outro vizinho. Deus colocou ao nosso lado pessoas que não são amigas, mas são pessoas que temos que nos relacionar com ela. Temos que aprender a ter um bom relacionamento, um bom cuidado, porque vai ter dias, irmão, que você vai precisar dela. Vai ter momentos que você vai precisar dos amigos e dos vizinhos. A Bíblia conta em 2 Reis capítulo 4 que o profeta chegou numa cidade e uma mulher chorava porque dizia: profeta, o meu marido morreu, deixou uma dívida e os meus filhos estão sendo levados como escravos. E ele falou: o que você tem em casa? Eu tenho apenas um pouco de azeite. Ele falou assim: pegue com os seus vizinhos mais vasilhas, porque o Senhor vai multiplicar o azeite na sua casa, e vai ser a medida que você tem vasilha. Querido, vai ter dias que você vai precisar de alguém do seu lado, do seu vizinho, do seu amigo, para que Deus te abençoe, para que Deus ministre sobre a tua vida uma bênção, para que Deus faça na sua vida. Querido, você tem um ministério, uma chamada de Deus. Deus vai derramar muita unção sobre você. Deus tem um ministério frutífero, um ministério cheio da graça, cheio da unção, cheio de obras, cheio de vitórias, mas você não vai conseguir suportar tudo aquilo que o Senhor te deu. Você vai precisar das vasilhas de quem está do seu lado. Eu vou precisar da vasilha do Fábio, vou precisar da vasilha do pastor Beneval, vou precisar da vasilha da Lília, vou precisar da vasilha do Holandinho, vou precisar da vasilha do Pedro Henrique. E nós vamos precisar uns dos outros, porque há muito azeite para cair sobre você, há muita unção nesse tempo para cair sobre a igreja, e Deus vai precisar de vasilha para repartir a unção que Deus vai derramar sobre você. Aleluia, aleluia. Querido, há vidas morrendo por aí, precisando de apoio, precisando de amor, precisando da palavra amiga. Ontem eu peguei o Facebook, eu estava falando com o pastor Beneval, uns 2 meses atrás eu saí mandando mensagem, né? Todo mundo lá do aplicativo desse que fez, né? E aí você está na igreja, rapaz? E ninguém respondia. Eu falei: vou fazer um negócio diferente. Aí eu comecei assim: bom dia, boa tarde. Aí a pessoa responde, né? Boa tarde. Aí eu respondo: como é que você está? Tudo bem? Tudo? Ó, quero te convidar. Venha da igreja. Tem uma bênção para você lá.
Irmãos, eu me assustei, porque teve até uma mulher que eu falei assim, vem na igreja. Eu falei, não, eu moro longe. Eu falei, não, você mora, não é distante. Ela falou, eu moro no Rio Grande do Sul. Eu falei, é um pouquinho longe. Mas ela, uma mulher aqui da Vila Nova, algumas outras pessoas falaram assim, pastor, ora por mim. Eu estou passando uma luta terrível, eu estou precisando muito de Deus. Eu preciso de Deus. Uma semana passada ela falou assim, eu preciso de uma palavra. Me dá a palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de falar de Deus para ela. Queridos, tem pessoas morrendo por aí, precisando de uma palavra, precisando da unção, precisando do óleo que Deus derramou sobre você e daquilo que Ele vai derramar ainda. Nós começamos na quarta-feira a campanha do amigo, onde você coloca o nome do seu amigo, ora por ele. E aí eu falei algo interessante, eu falei assim, olha, você vai falar, se você disser eu não tenho amigo, então você vai fazer um negócio, vai fazer amigo. Você vai fazer amizade com o padeiro, com o dono da quitanda, com o dono do supermercado, com amizade com o motorista do ônibus. Faça amigos. Sozinho você não vai vencer. E sozinho a unção que Deus tem para derramar através de você não vai alcançar quem tem que alcançar. Mantenha relacionamentos, querido. Não feche, não corte relações. Alguns você não vai levar para dentro da sua casa, mas você tem que ter abertura para poder receber o pedido e para poder ministrar sobre o coração dele a bênção do Senhor. Fala a vida do seu lado, se relacione. Não acreditou, não, dá um sorriso, se relacione. A vida é uma festa. Agora, como é que tem festa sem ninguém? Como é que tem festa sem convidados? Deus está preparando uma festa para você, para a igreja dele nesse tempo, mas tem que haver pessoas, tem que haver convidados. Deus está restaurando hoje, irmãos, um coração ferido e uma alma que vai alcançar outras vidas, que vai alcançar outras pessoas. Ei, o Senhor vai te usar, o Senhor quer te usar. Pastor, eu não sei pregar. Você sabe abraçar, sabe dar um sorriso, sabe dizer, conta comigo, sabe fazer uma ligação, dar uma carona, que o Senhor vai te usar. Não importa se a tua vasilha é pequena, se é grande, se é larga, se é funda, se é rasa, o Senhor vai usar você e vai usar para derramar sobre aqueles que estão ao seu redor, a começar da sua casa, a começar da sua casa. Ela baixou. Deus vai restaurar relacionamentos. Porque esse tempo de vivermos isolados acabou. A igreja não pode alcançar aquilo que o Senhor tem para ela, vivendo isolado, vivendo separado. A igreja que vai subir para os céus é uma igreja que tem amigos, e uma igreja que se ampara e ampara vizinhos. A igreja que vai subir para os céus é uma igreja que se relaciona. Ela baixou, ele canta ela mais. E hoje uma coisa que eu quero falar para você. Deus quer restaurar nessa noite, que nós temos perdido. Chama-se paixão. Alguns dizem primeiro amor. Ela baixou a voz. Eu quero que você entenda isso. Eu não sei como você entende essa frase, né, de primeiro amor, mas eu quero te fazer um paralelo e te trazer uma revelação. Nós dissemos que a pessoa está no primeiro amor quando ela aceita a Cristo. Sabe, ela está animada, ela vem como culto. Eu lembro quando eu não era novo convertido, mas eu lembro uma vez que eu estava numa igreja, nós voltamos num acampamento, e o pastor na frente chamou o pessoal para orar, e eram poucos obreiros, e aí ele falava assim, eu preciso de mais obreiros. Aí estava eu, o Gustavo, o pastor Gustavo, o outro assim, eu, o pastor acho que não vem, então, esse fogo, essa vontade de ajudar, essa vontade de fazer, e a gente fala, não, isso é criancice, vai perder, vai acabar com o tempo, isso é meninice, é falta de crescer. Eu quero contar uma história para você. Certa vez eu preguei sobre isso, vou falar rapidamente. O rei Ezequias é um grande rei de Israel, que levantou a cidade, levantou o rei e restaurou o templo.
E o templo de Jerusalém, ele tinha algumas características. Além de ser algo grande, ficava destacado de quem chegava pela estrada norte de Israel. Ele tinha coberto nas suas portas, nas suas colunas, era coberto com folhas de ouro. Então quem chegava de longe via o brilho do templo. Ainda que não pudesse discernir ou entender as linhas da arquitetura do templo, ele conseguia ver o sol brilhando sobre o templo e entender: nós estamos no caminho certo. Olha o brilho do templo. E aí um dia, sendo que ele chega às portas e ele teme, e ele querendo comprar a paz, pega toda a prata que ele tinha nos cofres, pega todo o ouro, e sendo pouco, ele retira toda aquela cobertura de ouro que tinha nas placas, que tinha nas colunas, que tinha nas portas, reúne e manda para Senaqueribe. Ele achou que estava fazendo algo bom para o povo. O templo continuou de pé, o serviço no templo continuou sendo feito, o templo continuou aberto para que o povo sacrificasse, mas ele havia perdido, querido, a glória e havia perdido o brilho. Há vidas e há pessoas que têm se perdido na casa de Deus, porque ele está fazendo a obra, está orando, está cantando, está louvando, está pregando, mas perdeu o brilho. Querido, que o Senhor quer restaurar nessa noite não é o seu serviço, é o brilho dos teus olhos, quando você ouve falar, que ouve um Deus que veio como homem, que morreu por você. O que Deus quer restaurar é um coração quebrantado para chorar na presença dEle, para desejar estar com Ele. O que Deus quer restaurar nessa noite, querido, é mais do que serviço, é mais do que obra. O Senhor quer restaurar nessa noite um coração apaixonado, um coração que ama, que vibra, que grita, que glorifica o nome do Senhor, porque templos tem muito. E eu quero dizer, templo não é esse prédio, templo não é alvenaria, templo é você, porque o Espírito Santo habita em você, no templo que é você, e esse templo tem que ter brilho, esse templo tem que ter vida, esse templo tem que brilhar os olhos, querido, porque não é o seu serviço que vai fazer você serviço, é a glória do Senhor nos teus olhos, é o amor que salta nas suas palavras, é a graça e a glória que se manifesta em um simples aperto de mão, um simples sorriso, que vai fazer toda a diferença na sua casa e por onde você passa. Irmãos, crentes sem brilho, crentes sem amor, é igual petit gâteau sem sorvete. Irmão. Já tentou comer petit gâteau sem sorvete? Uma vez eu tentei. Falei, não, vou esse bolinho com chocolate derretendo. Irmão, não é a mesma coisa. Precisa do sorvete. É a cereja do bolo, irmão. Sem brilho você não é nada. O pastor, vou na igreja, eu dou o dízimo, dou a oferta, eu dou uma ceia. Mas o Senhor quer restaurar hoje o brilho em você. O Senhor quer restaurar o vigor e o vício em você. Quer restaurar a paixão, querido, no meu coração e no seu coração. Eu queria que você estivesse de pé. E quando eu falo de brilho, eu lembro de outra passagem em Lucas, no capítulo 23. O Senhor já havia morrido, os discípulos estavam tristes, andando no caminho de Emaús, e o Senhor apareceu com eles, e eles não conseguiram perceber que era o Senhor. E aí quando eles chegaram na casa, os irmãos estavam reunidos, o Senhor esteve com eles. Quando o Senhor partiu o pão, eles perceberam que era o Senhor, e eles falaram algo interessante: como é que nós não percebemos que era Deus conosco? Porque quando estávamos caminhando, por acaso o nosso coração não ardia? Por acaso não ardia o nosso coração no caminho? Deus quer restaurar hoje, querido, vai restaurar hoje, Rabachora e Candelamas, esse coração que arde pelo Senhor. Deus quer restaurar hoje o coração que arde pela presença de Deus. Deus quer restaurar hoje o coração que clama, Ralabassou de Candelamas, e quer mais de Deus. Rapiarabachura e Candelamas. Não é obras feitas por homens, querido, é obras feitas pelo Senhor. O Senhor quer que você se relacione com Ele.
O Senhor nessa noite quer que você encontre qual dracma você perdeu e faça uma festa hoje. Alavaçu, decandalamas. Há uma canção muito linda que eu acho tremenda, que fala assim: há um lugar onde os sonhos não se abortam, há um lugar onde o medo não nos paralisa, há um lugar onde o que se perde, ou quando se perde, é que se ganha. E esse lugar, irmãos, não é um local físico, esse lugar é uma pessoa e chama-se Jesus Cristo. Esse lugar se chama Jesus Cristo. Não é igreja, não é templo, não é nome, não é nada. É Jesus Cristo. Nós não estamos aqui, querido, para ser uma denominação, um nome. Nós estamos aqui para glorificar o nome dEle. Independente de onde você esteja, é o nome dEle que merece ser glorificado. Eu quero fazer uma oração antes de fazer um pedido a você. Você pode orar ao Senhor, você pode clamar a Ele com esse coração que arde. Se o Espírito Santo tocou no seu coração e tem ardido, faça essa oração. Você vai orar e falar com Deus: Deus, reavive em mim. Deus, reavive em mim o teu amor, a tua graça, a tua visão. Comece a orar. Senhor, nessa noite nós colocamos a tua igreja, o teu povo diante de ti. Senhor, nós colocamos e nos colocamos, Deus, como essa mulher que foi famoso ao dentro da tua casa. Pai, não tem ninguém desviado, ninguém perdido, mas algo se perdeu dentro de nós, Senhor. Algo importante que precisa ser encontrado, algo importante que a gente precisa ser alcançado. Nessa noite, Deus, auxilia os teus filhos, Deus. Auxilia os teus filhos, Deus. Auxilia os teus filhos. Alabachou, recantalamassu, e a cantalamarras. Oh, caragachou, e a rassou, recantalamarras. Alabachou, recantalamarras. Oh, carabassu, recantalamarras. Derrama a tua graça, vai descendo. Senhor, vai descendo a tua graça neste lugar. Alabachou, recantalamarras. Alabachou, recantalamassu, e a cantalamarras. Você que coração ardeu, o Senhor falou com você que algo precisa ser recuperado. Talvez seja uma dessas três coisas que eu falei, talvez seja outra coisa, não sei. Eu quero que você venha aqui à frente e me ungir, eu quero orar por você. Se você quer e precisa que Deus renove alguma coisa, resgate, eu não sei o que é, vem aqui à frente, eu quero te pedir que você venha aqui ao altar. Não é o altar físico que você está vindo, ele está vindo diante da presença de Deus. Alabachou, quando ela passa. Venha. Alabachou, quando ela passa. Quando ela passa. Alabachou, quando ela marcha. Senhor, a unção que Deus quer renovar sobre você nessa noite. Alabachou, quando ela marchou, quando ela passa. Oh, que alagaçou, quando ela passa. Eu quero convidar os pastores aqui. Alabachou, quando ela passa, querido. Vergonha é você ficar como está. Vergonha é você achar que está bom do jeito que está. Rita, Alabachou, quando ela passa. Iribaçu, quando ela marcha.